Flávios e amigos, boa tarde. Por favor, estou com uma dúvida e gostaria que você ou algum dos nossos amigos do grupo me ajudassem a esclarecê-la. Assisti agora há pouco um vídeo onde crianças que nasceram quase que completamente sem a visão e outras sem a audição foram curadas pela medicina, o que é maravilhoso. No entanto, sabemos que existe um planejamento reencarnatório e imagino eu que as citadas enfermidades foram planejadas e consentidas. Em sendo assim, ocorreu uma interferência nesse planejamento? Esta cura também estava prevista? Ou, tendo sido ela realizada, sem que tivesse sido planejada, pode vir a atrapalhar a missão daquele espírito ou até mesmo da sua família, caso também fosse uma prova para ela? Essa pergunta nos foi endereçada por dois amigos, por Viviane Costa Pinto e por meu amigo Nelson Luiz. Ambos fizeram essa pergunta, um no privado e um num grupo de discussão espírita, que é o grupo do WhatsApp do Raciocínios Espíritas. É uma pergunta interessante, que merece algumas considerações, alguns raciocínios. A princípio, eu gostaria de começar dizendo que as provas que o sujeito passa não são experiências absolutas no sentido determinista da palavra, né? As provas são experiências que fazem o indivíduo crescer, evoluir, né? Amadurecer, porque nem sempre está previsto pelo planejamento reencarnatório o indivíduo passar por uma prova e ficar na prova sem superá-la, mas aprender com a experiência, inclusive desenvolver a inteligência e a moralidade para superar a prova, caso isso ocorra. No caso de expiações severas, não há jeito a não ser o indivíduo ter uma limitação na sua vida por conta daquela expiação e passar com paciência e resignação. E essas expiações variam com o tempo. Por exemplo, já houve um momento em que a tuberculose era uma expiação. Não havia o que se fazer a não ser se resignar, viver com aquela doença até o momento em que a doença evoluiria e às vezes empurraria o indivíduo para a desencarnação. O indivíduo acabaria desencarnando de tuberculose, assim como a hanseníase. Hoje em dia, tuberculose e hanseníase são tratadas pela medicina. E aí, deixou de ser expiação, passa a ser uma prova. Uma prova em que o indivíduo amadurece, cresce com a experiência, aprende com a experiência, mas o indivíduo não desencarna necessariamente dessas doenças, né? Então, porque hoje há tratamento, há cura desses processos, né? O que não significa dizer que, ao aparecer determinada doença, não seja um sinal de comprometimento do espírito, porque se o corpo é doente, é porque o espírito também está em reajuste, né? O espírito puro ou espírito saudável imprime no corpo saúde também, a saúde integral. A saúde integral na doutrina espírita, como diz Emmanuel na obra O Consolador, é um estado perfeito de harmonia da alma. Ele diz mais ou menos isso, né? Então, é óbvio pensar que isso faz parte das provas, né? Mas que não cabe o sujeito viver as provas, que ele pode eliminar, ou que ele pode superar as provas, aceitando-as. É necessário aceitar aquelas provas, diante das quais não há o que fazer a não ser crescer, amadurecer e exercitar paciência e resignação diante das provas. Há outras, no entanto, que o indivíduo aprende com a experiência, inclusive aprende elaborando estratégias e mecanismos de superá-las. E o espírito evolui dessa forma também, ele cresce dessa forma também, né? Porque se a gente levasse esse raciocínio até as últimas consequências, a gente teria, por exemplo, a ideia de que se eu estou com enxaqueca, por exemplo, é uma provação que foi estabelecido pelo planejamento reencarnatório e eu não devo fazer nada, não devo tomar analgésico, não devo fazer nenhum tratamento, porque é uma espécie de resgate dos meus erros e eu devo aceitar. E se eu tomar o analgésico, eu estou impedindo o processo de resgate da minha prova. Se eu for levar esse raciocínio até a última consequência, a gente tem um problema, porque a gente não tem medicina, a gente não tem tratamento, então uma criança... A pergunta fala de crianças que foram curadas de cegueira e de surdez de uma maneira especial pela medicina. Eu não conheço o vídeo que foi citado na pergunta, né? Mas, por exemplo, quantas crianças que têm, por exemplo, uma dificuldade auditiva e às vezes uma cirurgia simples, ou às vezes a introdução de um aparelho e a criança pode ouvir. Coisas que no passado, por exemplo, era impossível de fazer. No passado a pessoa ficava surda, né? Problemas de surdez no passado que era simplesmente sem solução e que hoje às vezes são problemas simples para a medicina que são resolvidos, né?
Então, isso quer dizer que o indivíduo está interferindo no seu planejamento reencarnatório? Não. Porque se houver necessidade do espírito passar por uma expiação, ele vem com expiação e não tem jeito. Quantos casos, por exemplo, de dificuldade de audição, ou de cegueira, ou de problemas físicos, que os mesmos tratamentos para outros casos, para aquele caso, para aquele paciente, não resolve, não tem resposta. Por que isso? Aí sim, aquele espírito é um espírito em débito, um espírito com expiação. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: se eu tenho um problema de saúde e esse problema de saúde tem uma resposta na medicina e eu fico bom, eu trato e fico bom, muito bem, era para eu fazer mesmo, né? Se aquilo foi possível, já que a ciência também é mensagem de Deus, Deus também envia mensagens à Terra através do bem-estar que ele pode proporcionar a nós pela ciência. Os seus missionários vêm na ciência também, né? Então isso não quer dizer transgressão ao planejamento reencarnatório. Até porque o planejamento reencarnatório não é uma pré-determinação. Agora, se eu sou um espírito endividado, como aconteceu com aqueles que foram curados por Jesus, né? Quantos que foram curados por Jesus e voltaram a adoecer? Por quê? Era o espírito em débitos. E em vez de vai, não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior, Jesus falava isso como se dissesse o seguinte: mantendo o mesmo estilo de vida, um espírito endividado vai contrair outro problema. Porque se eu tenho débito, eu tenho uma concessão divina por misericórdia até a cura e não melhoro a minha vida, não altero a minha vida, o meu débito continua. E esse débito vai gerar um outro processo. Aliás, essa é uma coisa que a gente fala para o obsessor. A gente diz para o obsessor o seguinte, que você, obsessor, está perturbando sua vítima porque ele tem débito. Por isso que você tem acesso a ele. Mas se você libertar ele, ele não fica livre do débito. E se ele não mudar de conduta, o débito dele vai gerar outra provação. Se não é obsessão, é um câncer, é um problema financeiro, é um outro transtorno de saúde, né? Um problema familiar. Então, quando eu tenho débito, quando eu tenho pendências, e todos nós temos, as provas me aparecem, né? Agora, claro que na lei divina não existe apenas o binômio de dever e pagar. Não é apenas essa relação, né? Não é apenas uma cobrança de débitos, né? Porque a lei divina também é feita de amor. Então, se eu tenho, portanto, possibilidade de melhorar o meu problema na área da saúde, eu devo fazê-lo, sob pena de estar, inclusive, agredindo a lei e agredindo o respeito que eu devo ter pela vida física. Se eu tenho um problema físico, eu tenho um tratamento e não trato, e eu morro desse problema físico, eu posso ser considerado um suicida indireto. Eu não matei o próprio corpo, mas eu negligenciei meu problema físico com saúde. Se eu tenho diabetes, por exemplo, aquela diabetes que precisa de tomar medicamento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo um suicida indireto. Então, imagine, não, eu tenho diabetes, mas é porque estava no meu planejamento reencarnatório, então não vou fazer nada, não. Agora, se eu tenho um problema físico, eu faço tratamento, me acabo, consulto médicos, ingiro medicações, né? Sigo o roteiro que a medicina me apresenta e o meu problema físico não tem resposta, não tem cura, não tem melhora, aí estamos diante de uma expiação. Aí estamos diante de uma expiação severa, que foi programada antes do berço, que foi estabelecida antes do berço, para gerar essa limitação no espírito, para que o espírito pudesse vivenciar esse processo de uma maneira tal que não houvesse cura, porque aquele processo já é o processo de cura do espírito, já é o processo de ascensão do espírito, o que não significa dizer que é para todos. E às vezes a prova daquele sujeito é uma prova mais suave. Não é uma expiação para ficar com a doença a vida toda, mas o indivíduo viveu a doença, viveu o sofrimento e depois teve um tratamento e melhorou. Ou seja, a prova dele foi menor. Por quê? Porque o débito dele era menor. O indivíduo passou pela doença, foi para médico, se cuidou, tomou medicação, etc. Foi ficando melhor e superou. Às vezes o resgate da dívida foi esse tratamento. E não necessariamente ficar com a doença a vida inteira. Tudo depende, na relatividade do planejamento reencarnatório, dessa soma de méritos e deméritos, do peso do débito e do crédito, né? E também de realidades que nos escapam aqui do amor da justiça divina, né? Da misericórdia que a justiça divina tem. Nós temos, portanto, aquelas situações que não tem jeito
e aquelas situações que às vezes o resgate está justamente eu olhar para isso, eu investir nisso, eu tratar isso e ficar melhor, né? Então, se houve cura, se houve melhora, é porque foi permitido pela divindade. Imagine se a gente for levar esse raciocínio à última consequência, a gente vê, por exemplo, alguém doente, a gente tem um remédio, só que eu não vou dar um remédio para ele não, porque senão eu vou estar interferindo no karma dele e no planejamento reencarnatório dele. E se eu estiver interferindo no planejamento reencarnatório dele, vai ser ruim para mim, né? Então, é a mesma coisa de alguém estar à beira do abismo para cair, e eu vou dizer, não vou interferir não, porque de repente está no planejamento reencarnatório dele cair naquele buraco. Então, vejamos que esse raciocínio nos leva a armadilhas e a problemas sérios, né? Porque aí a gente negaria a própria lei de amor, de ajuda, do cuidado, né? E às vezes o resgate está nisso, né? O resgate está em eu ter um problema de saúde, olhar para isso, cuidar dele, tratá-lo e melhorar. No caso dessas crianças, possivelmente essa cegueira, esse problema auditivo que foi curado pela medicina, são reminiscências da outra existência, de outra existência. Talvez restos de provação que elas viveram durante um período aí, né, uma quantidade de anos, né, um período de tempo, e depois foram curadas, né, porque de repente não necessitavam mais viver aquele processo de cegueira, de surdez e assim por diante. De repente é isso. De repente já sanou o resto, né, de um débito anterior, de uma provação que às vezes até já foi vivenciada em vida anterior. Agora, se for o caso de ser um débito que ainda exista e por misericórdia recebeu a cura, é uma concessão divina que o Espírito tem para agora poder fazer diferente, poder ter uma vida diferente, poder evoluir e melhorar. Porque o projeto divino não é eu ficar doente ou ficar saudável, é eu crescer espiritualmente. Se através da cura eu cresço espiritualmente e me melhoro e me torno uma pessoa melhor, então a cura teve o seu efeito. Agora, se o indivíduo não aproveita aquela experiência, porque, por exemplo, alguém que na infância tinha um problema de visão foi curado, imagine se esse espírito traz uma dose de orgulho, de existências passadas, de preconceito, de racismo, por exemplo. Imagine esse espírito agora nessa vida, nessa encarnação, sabendo, adulto, que lá na infância ele tinha cegueira e foi curado. Talvez isso possa dar a ele um olhar de humildade, um olhar maior de humildade e de compreensão das pessoas. Agora, se ele não aproveita isso, é o que Jesus falou, acaba acontecendo algo pior, para que ele possa agora aprender numa dor mais severa, numa experiência mais severa, porque a experiência do sofrimento, objetivo o espírito viajar para dentro e olhar. Como não viajou para dentro de uma forma iluminativa, viaja para dentro agora de uma forma angustiada. Mas o projeto divino é viajar para dentro, porque o reino dos céus está dentro.